Vamos continuar o estudo da classe de catecúmenos e nós vamos começar a falar sobre os atributos de Deus, tá? E o primeiro que nós vamos falar vai ser a Trindade. Mas antes de chegarmos a falar sobre a Trindade, nós vamos falar de alguns atributos de Deus, tá? O pastor falou uma coisa interessante que eu ia falar sobre tudo aquilo que nós temos de bom, tudo isso nos foi dado. Nada é intrínseco nosso. E nós vamos ver alguns atributos de Deus que, quando Ele forma aquele boneco de barro e quando Ele sopra nas narinas daquele boneco de barro e o transforma em alma vivente, Deus Ele comunica a esse ser que foi criado alguns de seus atributos. Tá? Então, hoje, nós conseguimos reconhecer nos homens alguns atributos que são características de Deus. São os atributos comunicáveis de Deus, tá? Que foram manchados pela queda, obviamente. A gente vai falar sobre isso. E nós vamos ver outros atributos que não nos foram comunicados. Tá? Então, algumas características da personalidade de Deus nos foram dadas, outras não. Tá? E é isso que a gente vai ver no estudo agora. Tá? Os nossos símbolos doutrinários, eles não se ocupam com a prova da existência de Deus. Tá? A Escritura também não se preocupa em provar que Deus existe. Tá? Nem os nossos símbolos de fé se preocupam com esse pormenor do ensino. Não, eu preciso mostrar que Deus existe. Tá? A existência de Deus é por eles considerada como automática. É ela uma necessidade intrínseca da alma humana. Então, o ser humano, ele foi criado para ser adorador. E é tão interessante que, se você olhar para qualquer cultura em qualquer era, eles vão ter a noção de que existe uma divindade que precisa ser adorada, que precisa ser respeitada, que precisa ser obedecida. Tá? Só que a queda fez com que o homem não conseguisse mais olhar para as coisas que foram criadas, como o Salmo 19 fala. O Salmo 19 ele vai mostrar a glória da criação apontando para Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Não há linguagens, não há palavras, e deles não se faz ouvir nenhum som. No entanto, em toda a terra se ouve a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. E aí ele vai mostrando toda a grandeza da criação. Só que após a queda, essa grandeza de Deus ela não é mais reconhecida a ponto de levar o homem à verdadeira adoração. E aí o Salmo 19 começa a falar da lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Aí ele vem descrevendo toda a beleza da lei de Deus, que aí sim vai dar a conhecer quem é aquele Deus da criação que é mencionado na primeira parte do Salmo. Tá? É interessante porque o ateísmo ele vai resistir mais aos argumentos em prova da existência de Deus do que aos reclames da própria consciência. Todo ateu, ele é ateu graças a Deus. Ele vai ter que lutar muito mais contra a sua consciência do que contra as provas deixadas por Deus na criação para mostrar que existe um Deus criador de todas as coisas. Isso é tão interessante, o professor Adalto Lourenço falava isso muito. E esse que foi dar palestra lá em Icaraí, que eu já esqueci o nome, eu sou ruim de nome, ele vai mostrar a mesma coisa. Qualquer cientista honesto que estude o funcionamento do universo, que estude como a criação como ela interage nas suas diversas esferas microscópicas, naquilo que nós conseguimos enxergar e naquilo que está além da nossa visão, vai ver que existe um Deus por trás disso. E eu ouvi, eu não vou saber dizer se isso é verdade, mas foi o próprio Adalto falando sobre isso.
primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho, né? E aí ele falou que isso Jesus fez de uma forma bem tranquila, né? Ele simplesmente chamou os criados, mandou encher as talhas de pedra e transformou em vinho. E o Adalto falava uma coisa interessante, que isso é possível fazer. Se você pegar água e desmembrar essa água em prótons, nêutrons e elétrons, a galera do Enem aí vai entender o que eu estou falando, e reagrupar de maneira que você tenha a composição química do vinho, você consegue fazer isso. Ou seja, uma fissão nuclear seguida depois de uma fusão nuclear. Você desmembra os átomos da água e você reagrupa de forma a fazer aquilo que você quer. Eu não vou lembrar um número exato, mas era mais ou menos a energia de 250 milhões de estrelas, como o Sol. É a energia necessária para fazer aquela quantidade de água virar aquela quantidade de vinho. Tá? E Jesus faz isso com a sua palavra. Tá? Então vejam como a ciência ela precisa se render ao poder de Deus. Né? E nós podemos ver, nós que temos a palavra de Deus à nossa disposição, essa graça de Deus manifesta na criação e podemos ver os seus atributos. Tá? Então, o nosso estudo, ele começa dizendo o seguinte, a resposta à quarta pergunta do catecismo, quem é Deus, não é propriamente uma definição de Deus, porque Deus não se pode definir. Então, a gente precisa partir desse princípio. Tá? Ela é uma declaração admiravelmente sucinta e perfeita dos atributos mais notáveis de Deus. Novamente, tudo aquilo que, novamente para os catecúmenos, tá? Tudo aquilo que nós vamos ver e conhecer de Deus é aquilo que Ele deixou registrado na sua palavra. Nós não vamos ter nenhum conhecimento de Deus que vá além da Escritura. E tudo o que está na Escritura é exatamente aquilo que Ele quis revelar para que nós o conhecêssemos, para que nós fôssemos feitos seus filhos e vivêssemos nesse mundo de maneira santa, justa e piedosa. Tá? Então, quando nós falarmos dos atributos de Deus expostos na Escritura, eles não vão ser uma lista finita, e a gente vai ver isso. Né? Eles vão ser aqueles atributos que vão fazer Deus ser reconhecido como Senhor de todo o universo, autor da nossa salvação, nosso Pai. Tá? E aí o nosso estudo ele vai começar com o primeiro atributo, e olhando esses atributos, nós vamos conseguir chegar a uma noção bem rudimentar, mas suficiente de quem é Deus. Tá? Se nós formos perguntar quem é Horebe, iam falar da sua formação, das suas qualidades, dos seus defeitos. Né? Mas a gente nunca vai chegar a conseguir definir de forma completa quem é aquela pessoa. Nós vamos de acordo com aquilo que nós conseguimos observar. Tá? Então, com relação a Deus, primeiro item, Deus é Espírito. Vamos abrir aí, João 4:24. Quem abrir pode ler, e sempre uma pessoa diferente. Cadê a Maria Clara que ficava com medo? João 4:24. Então, o Senhor Jesus mesmo, ele vai afirmar isso, tá? Que Deus é Espírito. E não afirmou isso com o fim de dar uma definição teórica, mas com o intuito prático de mostrar como é que nós devemos adorá-lo. Não é simplesmente para eu ter na ideia, não, Deus é um Espírito, não tem forma, né? Não tem membros, não tem carne, não tem ossos. Não. O motivo de Jesus ter falado desta forma,
é para nos dar a noção de como nós devemos adorar a esse Deus que é Espírito. Tá? A ideia mais a nosso alcance a respeito da espiritualidade de Deus é, como diz a confissão de fé, que ele é invisível, sem corpo, membros ou paixões. Tá? Segundo aspecto que nós podemos depreender do ensino das Escrituras, Deus é infinito, isto é, ilimitado, não sujeito a restrições de espaço ou de qualquer espécie. 1 Reis 8:27. Eu gosto muito dos exemplos que são dados para falar do tamanho do universo. Tá? E aí eu não vou saber quem foi que falou isso, depois eu vou pesquisar. Se você pegar a quantidade de grãos de areia que existe na Terra, conseguiu imaginar? Você pega uma praia pequena ali, a Praia da Urca, uma praia pequena. Já imaginou quantos grãos de areia tem ali? Agora imagina em toda a Terra. Não chega ao número de estrelas e planetas do nosso universo. Só para a gente ter uma ideia da dimensão do universo que foi criado. E Deus é maior do que isso. O nosso Deus, o Criador, né? E é aquilo que o apóstolo Paulo, o pastor citou também, do caco de barro, né? em Isaías, e Paulo vai falar sobre isso, que o oleiro tem direito sobre a massa. Nunca alguém vai fazer algo que seja inferior a ele, superior a ele. Tudo que é criado é inferior àquele que criou. O artista, o criador, ele é sempre mais importante do que aquilo que foi criado. Tá? Então Deus, ele é a sua presença, o fato dele ser infinito, mostra que ele ocupa toda a sua criação. Tá? Ele permeia todas as suas obras. E eu sempre gosto de fazer algumas aplicações práticas daqueles ensinos que parecem mais apenas teóricos, né? A gente vê, juntando o primeiro atributo de Deus, dele ser Espírito e dele ser infinito. A gente tem duas consequências práticas para a nossa vida, né? O salmista ele vai falar que não há onde ele possa se esconder da face do Senhor. Isso para nós é uma grande responsabilidade e serve de alerta para a gente, né? Se eu estou confortável com o meu pecado, se eu estou ocultando pecados no meu coração, esse mesmo Deus que preenche todo o universo, ele está vendo esse tipo de coisa. E o outro lado dessa moeda, não existe sofrimento, não existe problema que eu esteja passando, dificuldade, né? Que o Senhor Deus não esteja vendo, que Ele não esteja cuidando, que Ele não esteja utilizando essas coisas, primeiro para a glória do Seu nome, e segundo para o bem-estar daqueles que são seus filhos. Tá? Então esse mesmo Deus invisível, esse mesmo Deus que é Espírito, e esse Deus que é infinito, tá? Ele está cuidando de nós. Esses dois atributos não nos foram comunicados. Tá? Por mais que os homens hoje tentem, né, estar em todos os lugares ao mesmo tempo e a mídia proporcione isso, eles são finitos. Eles não preenchem todos os lugares, né? E nós temos o nosso espírito, nós não somos espírito, né? Nós somos criaturas, nós somos barro, nós somos pó. Tá? Mas um atributo de Deus, e esse nos foi parcialmente comunicado. E aqui começa, como diz o outro, o caldo começa a engrossar. Porque uma das coisas que eu falei lá, quando nós começamos a estudar os atributos de Deus, nós precisamos ir até onde
a revelação se mostra. Deus se mostra na revelação. Se nós tentarmos ultrapassar isso, nós estaremos sendo irreverentes, nós vamos pecar contra o Senhor. E aí eu dei um exemplo sobre filme, né? Então, a pessoa... Eu usei o exemplo do filme do Superman. A história original do filme mostra ele criança, mostra ele adulto na Terra. E aí a história se desenrola. E aí fez bastante sucesso, ganhou bastante dinheiro, e o pessoal falou assim, como é que a gente pode ganhar dinheiro em cima disso? Não, vamos inventar uma história para dizer como seria ele criança, como seria ele adolescente, como ele seria jovem, e cria um monte de histórias paralelas. Qual o problema disso? No cinema, nenhum. Tem quem goste, eu não gosto. Qual o problema disso com a Escritura? Cristo é um problema. Quando a Escritura mostra a sua geração, o seu nascimento, a sua fuga para o Egito, a sua volta para a terra de Israel, mostra o evento na sua adolescência, quando ele vai para o templo com os doutores, e depois mostra o início do seu ministério. Não é necessário eu saber quantas cadeiras Cristo fabricou, quantas mesas, se ele foi, né, um famoso carpinteiro, era desprezado, era pobre, né? Então, tudo aquilo que está revelado, nós devemos saber e saber muito. Aquilo que não está revelado, nós devemos deixar patente aos desígnios de Deus. E aí vai entrar esse item que nós conseguimos entender parcialmente e nos foi comunicado parcialmente. Deus é eterno. Deus é eterno, sem começo nem fim, sem sujeição a nenhuma das restrições do tempo. Vamos abrir 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Aí entra aquilo que eu falei da nossa incapacidade e ignorância, porque nós somos seres finitos, somos criados, a nossa mente ela não é ilimitada, mesmo na glória, e aí creio eu, tá? Mesmo podendo usar 100% da capacidade do nosso cérebro transformado e renovado, tem coisas que a gente não vai conseguir entender, porque não nos serão reveladas. Tá? Uma coisa hoje que eu não consigo entender, eu consigo entender parte dela, e todos nós somos assim. A gente consegue imaginar uma vida eterna no céu, não conseguimos? O que a Escritura fala? Que nós vamos morrer, a nossa alma vai para o céu aguardar a volta de Cristo, os ímpios serão reservados para o dia do juízo, né? Apocalipse vai mostrar as almas dos santos descansando, pedindo a Deus para vingar a sua morte. Calma que o número de vocês vai se completar. A Escritura vai narrar a volta de Cristo com esses irmãos, os seus corpos sendo reunidos às suas almas, nós que estivermos vivos, se nós estivermos, já não tiver morrido, o nosso corpo vai ser transformado no abrir e fechar de olhos, e a partir daí nós vamos passar toda a eternidade com Deus. Todo mundo consegue imaginar isso? E a eternidade para trás? Como é que funciona? Não entra na nossa cabeça. Por quê? Porque nós somos seres criados. O que nós conseguimos enxergar disso é limitado. O que nós conseguimos projetar também é limitado. Mostra como Deus é grande, porque a gente falou de tamanho, né? Deus é infinito, o tamanho do universo. Agora, quando você olha para a eternidade de Deus, né, a gente não consegue nem imaginar. E ficar tentando fazer exercícios seria algo imprudente da nossa parte. Mesmo porque o próprio tempo foi Deus quem criou. Quando Ele cria as estações do ano, faz a divisão entre noite e dia,
É Ele quem estabelece o tempo, Ele quem cria o tempo. E o nosso estudo vai dizer que Ele não se sujeita a essas coisas. Tá? E Zedequias, Deus dá um sinal para ele, mostrando claramente o seu poder sobre o tempo. Faz a sombra no relógio de Acais retornar 10 graus. A sombra já tinha ido, a sombra voltou. Então, Ele controla essas coisas. Tá? Ele está acima dessas coisas. A gente leu, né? Leu. Próximo item. Deus é imutável. Esse também Ele não nos comunicou. Apesar de nós precisarmos buscar isso, e a vida de santidade e piedade vai nos levar a esse alvo, que é a perfeição, a imutabilidade. Por quê? Se o homem permanecesse naquilo que ele foi criado e passasse pela prova, né, que era o pacto das obras, ele se manteria imutável em justiça e graça, como são os anjos hoje. Os anjos hoje não têm mais a possibilidade de pecar. Nós, quando estivermos na glória, depois da volta de Cristo, não teremos mais a possibilidade de pecar. Aí sim nós seremos como Ele é. Na atual condição, nós não conseguimos refletir esse tipo de atributo de Deus. Tá? Ele não é sujeito às inconstâncias e incertezas que a nós pertencem. Vamos abrir aí, Malaquias 3,16. E esse texto ele é interessante porque ele vai mostrar como é que Deus ele age. Esse é um texto fantástico, porque ele vai dizer o seguinte, eu vou ler a partir do versículo 13, Deus mostrando essa imutabilidade dele de forma prática. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, nós reputávamos por felizes os soberbos. Também aos que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Estou dando spoiler da pregação do Salmo 73 do pastor Anunes, tá? E aí vem o texto que vai mostrar essa imutabilidade de Deus. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Para nós pode parecer demorada a ação de Deus em determinadas situações, e aqui isso está se mostrando verdade, porque eles serviam a Deus, eles guardavam os seus preceitos, estavam de luto por causa dos seus pecados e da opressão dos povos em cima deles, né? E eles foram tentados a olhar para a situação dos ímpios, dos soberbos. Mas não, Deus estava olhando e observando essas coisas. E o seu amor, o seu cuidado pelos seus não mudou hora nenhuma. O versículo 17 fala assim, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis, aí entra a nossa capacidade de enxergar, outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tá? Então, se Deus ele fosse imutável, nesse exemplo, os ímpios ficariam sem o seu castigo e os seus servos estariam sempre sofrendo e sendo humilhados. Não é o caso. Tá? Então vamos lá, Deus é imutável em vários aspectos, tá? E eu vou falar de 4 aspectos, 5, 6 aspectos, 7 aspectos.
Tá? Então, essa imutabilidade de Deus vão ser em 7 aspectos. Primeiro aspecto, em seu ser. Quer dizer em si mesmo, em sua existência. Tá? Ser como nome, só a Deus pertence com propriedade. As criaturas são em si mesmas apenas sombras ou aparência de seres. Só Deus é. Só Ele pode, em sentido absoluto, dizer: eu sou. Então, essa afirmação de suficiência em ser é algo característico apenas de Deus. E isso reflete a imutabilidade do seu ser. O mesmo Deus que se revelou a Moisés ali na sarça, né, que se revelou a Abraão, é exatamente o mesmo Deus a quem nós estamos servindo. Tá? Ele não mudou. A sua pessoa, ela continua idêntica, desde o início da revelação até agora, e vai continuar. A forma dele administrar o seu pacto, essas formas são variadas, mas o Deus é o mesmo. E muito me entristece de ver o que as nossas igrejas têm se tornado, adorando a um Deus diferente do Deus da Escritura, dando conotações e criando imagens que não expressam o caráter de Deus, que não expressam quem Deus é, revelado nas suas Escrituras. E aí a gente vai cair em mais um pecado que o pastor falou hoje, que é abominável ao Senhor, que é a idolatria. Quando qualquer igreja, inclusive a nossa, adora um Deus que não é o Deus revelado na Escritura, quando nós fazemos uma imagem na nossa mente de um Deus que não é o Deus da Escritura, esperamos dele algo que ele não revela de si mesmo, ou que ele não promete na sua Escritura, nós estamos adorando um ídolo. E isso é muito sério. Né? Então, nós precisamos desesperadamente conhecer a Escritura, conhecer o que Deus revelou de si mesmo, para que nas nossas expectativas, para que naquilo que nós pensamos sobre Deus, sobre o ser de Deus, reflita exatamente aquilo que está na sua palavra. Que muito facilmente a gente vai transformar Deus em um Papai Noel. Que se você foi um bom menino, no final do ano você ganha um presente. Se você for bonzinho aqui na terra, você ganha a eternidade. Né? Que você não precisa fazer tudo certinho não, mas você fizer mais ou menos, você ainda vai ganhar um presentinho. Tá? Não é isso que a Escritura revela. O princípio moral da Escritura para nós é ser de santos, porque eu sou santo. Esse é o princípio. Qualquer coisa diferente disso, né, vai mostrar que estamos adorando a um Deus diferente da Escritura, um ídolo. Estamos sendo tão idólatras, ou até mais, tá? Porque o pastor falou sobre a gente olhar para o passado e achar os crentes melhores. Alguns seriam melhores, outros piores, mas a nossa condição hoje é muito superior aos crentes da Antiga Aliança. A nossa condição hoje é muito superior aos crentes do Novo Testamento, porque nós temos a Escritura completa, nós temos o Cristo revelado, ressurreto, assunto aos céus. Nós temos uma legião de teólogos, bons teólogos, que nos ensinam a respeito da Escritura. E nós continuamos fazendo imagens distorcidas de Deus, da sua vontade, da sua pessoa, do seu ser e dos seus mandamentos. Vejam como nós somos maus. Como nós precisamos da graça de Deus e da sua misericórdia, aliada à nossa responsabilidade em estudar a palavra, em conhecer a vontade de Deus revelada na sua Escritura. Tá? Então, alguém quer fazer algum comentário, alguém quer perguntar alguma coisa, porque esse tipo de estudo parece que ele fica lá só na teoria, né? Ele é algo bastante superficial. Não, isso tem que tocar a nossa vida. Todos esses atributos, eles têm que fazer parte de nós, no conhecimento, para nós podermos entender quem Deus é, como Ele se revela e como nós podemos viver para a sua glória. Tá? Se nós não trouxermos isso para a nossa vida, ficarmos apenas lá estudando para fazer prova, para passar no exame do conselho e depois esquece,
não teremos um bom futuro não, tá? Porque facilmente, vejam, os israelitas experimentaram a glória de Deus de forma visível durante 40 anos. O pé não inchou, a sandália não gastou, as vestes não rasgaram. De dia tinha uma nuvem no deserto para proteger e para dar sombra. À noite uma coluna de fogo, por causa da amplitude térmica, para iluminar e aquecer. De manhã cedo tinha comida. À tarde tinham codornizes. Estava com sede, abria a rocha, saía a água. Olha que maravilha ver os portentos de Deus. Entraram na terra prometida, morreu aquela geração, eles não perseveraram em obedecer os mandamentos, eles não perseveraram em conhecer ao Senhor. A geração seguinte que se levantou fez pior do que aqueles povos de todas aquelas abominações que o pastor leu. E a gente acha que é muito melhor do que eles? Não tem jeito. Se nós não nos guardarmos, se nós não olharmos para a palavra de Deus e aplicarmos na nossa vida diariamente, a gente vai ser pior do que os ímpios. A gente vai ser pior do que aqueles que não conhecem a Deus e estão fazendo as coisas mais absurdas por aí. Tá? A gente precisa ter essa consciência de quem nós somos, de como é o nosso coração. Para quê? Desesperadamente correr para a Escritura e nos rendermos aos pés de Cristo. Tá? Vamos orar? Vou desligar o despertador, porque senão ele vai tocar no meio da oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor revela de si mesmo a nós, para que nós conheçamos e aprendamos a amar esse Deus maravilhoso, que desde a eternidade, com amor eterno, nos atraiu e em Cristo nos adotou como filhos, ó Pai. Muito obrigado, porque esse amor, a razão pela qual o Senhor escolheu cada um de nós, a gente nunca vai compreender. Somente pelo Teu secreto desígnio e por um amor imenso, o Senhor pôde escolher criaturas tão miseráveis como cada um de nós aqui. Muito obrigado, Senhor, porque temos esse tesouro que é a Tua palavra em nossas mãos, que revela o Teu ser, que revela quem Tu és, e que possamos, ó Pai, a cada dia ter em alta conta essa palavra, para que possamos aprender dela, ouvir o Teu Espírito Santo através dela e através da pregação, e cada dia mais crescermos para a honra e glória do Teu nome. Nos leva, Senhor, para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, nos traz novamente aqui no início da noite para mais uma vez cumprir aquilo que nos compete, ó Pai, que é louvar e engrandecer o Teu nome em culto solene. É em nome de Jesus, Teu Filho, que nós oramos e agradecemos. Amém.